Marcos capítulo 12. Mais tarde enviaram a Jesus alguns dos fariseus e dos herodianos para o apanharem em alguma coisa que ele dissesse. Repete comigo, apanhar. Mais uma vez, apanhar. Isso. Essa mesma passagem lá em Mateus 22:16, não precisa abrir, continue em Marcos, por gentileza. Mas lá em Mateus 22:16, ela traz uma informação que nós não temos aqui em Marcos, que é a seguinte: enviaram-lhes discípulos com os herodianos. Ou seja, aqui em Marcos diz que foram os fariseus e os herodianos que foram com o intuito de apanhar alguma coisa. Lá em Mateus já tem uma outra informação. Não foi apenas os discípulos, não foi apenas os fariseus, nem os herodianos, mas também os discípulos foram enviados para apanhar. Apanhar o quê? Do que se trata? Vamos continuar a leitura. Amém? Mateus 22:16, versículo 16 de Mateus 22. Enviaram-lhe, Marcos, né? Marcos 14, perdão. Marcos, capítulo 12, versículo 14. Vamos ler o versículo 13 para fazer sentido. Versículo 13, Marcos capítulo 12, versículo 13. Mais tarde enviaram a Jesus alguns dos discípulos, alguns dos fariseus e dos herodianos para apanharem em alguma coisa que ele dissesse. Versículo 14. Estes se aproximaram dele e disseram: Mestre, sabemos que és íntegro e que não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. É certo pagar imposto a César ou não? Eles fazem uma pergunta para Jesus. Versículo 15. Devemos pagar ou não? Jesus, porém, conhecendo a hipocrisia deles, perguntou: Por que vocês estão me pondo à prova? Tragam-me um denário para que eu veja. Eles lhe trouxeram a moeda e ele lhes perguntou: De quem é esta imagem que está na inscrição? De César, responderam. Então Jesus lhes disse: Deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E ficaram admirados com ele. Lá em Lucas, que é um outro livro sinótico, falando da mesma cena, Lucas diz o seguinte, Lucas capítulo 20, versículo 26. E eles não conseguiram apanhá-lo em nenhuma palavra diante do povo. Amém? Feche seus olhos. Senhor, obrigado pela sua palavra. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Que nós possamos nessa noite aprendermos e crescermos na revelação daquilo que o Senhor tem para ministrar na vida da sua igreja, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, podem ficar à vontade. Então, eu estou pregando sobre esse texto e falando exatamente sobre o outro lado da moeda. Você pode repetir isso comigo? Diga: o outro lado da moeda. Mais uma vez, o outro lado da moeda. Essa é uma história que, quando nós lemos, nós aparentemente achamos que qual é a importância dessa história? Qual é a importância dessa história para a vida cristã, para a caminhada? Do que se trata, afinal de contas, essa história? Está falando de dinheiro? Está falando de espiritualidade? Está falando de governos, de reinos? Porque, afinal de contas, César era o imperador daquela época e Jesus entra no cenário como o Messias encarnado, o novo rei que chegou no ambiente. Então, do que está falando esse texto? E por que eles queriam apanhar Jesus? Por que essa investida em Jesus? E por que
até tudo bem, os fariseus a gente entende, porque os fariseus não acreditavam que Jesus era o Messias. Os herodianos a gente também entende, porque os herodianos eram discípulos de Herodes. Eles também não estavam nem aí, mas porque os discípulos de Jesus queriam apanhar Jesus. Então, a gente precisa fazer essas perguntas. A resposta do porquê os discípulos de Jesus queriam apanhar Jesus é porque os discípulos de Jesus estavam andando com quem não era discípulo de Jesus. Estavam andando com fariseus e herodianos. E toda vez que a gente anda com quem não é da nossa turma, a gente tende a pensar igual a eles. Sim ou não? É por isso que o pai e a mãe sempre diz: filho, não anda com fulano, não anda com ciclano. Por quê? Porque se você continuar andando, em algum momento você vai estar igual àquela pessoa. Amém ou não? Amém. Mas fato é que eles queriam apanhar Jesus. Só que para apanhar Jesus, o que é apanhar? Apanhar é colocar Jesus em uma armadilha. Eles estavam arquitetando algo para que Jesus caísse. Eles estavam preparando, e várias vezes você vai ler ao longo da história dos evangelhos, vários momentos em que os fariseus tentavam apanhar Jesus. Por exemplo, eu já disse isso para vocês, a mulher que foi pega em adultério. Eles não estavam nem aí para o julgamento de Jesus, o que eles queriam era apanhar Jesus. Ou seja, a sentença que Jesus desse àquela tipo de situação, eles poderiam dizer se ele era Messias ou não, era o ungido de Deus ou não, enfim. Então, tudo que eles queriam era apanhar. Pastor, por que o senhor está batendo tanto nessa tecla? Apanhar Jesus, apanhar Jesus. Porque a nossa vida, a minha vida e a sua vida, ela é alvo do diabo. E a todo momento, o que o diabo quer na minha vida e na sua vida é nos apanhar. É fazer com que a gente caia numa armadilha. Amém? Quem está entendendo essa palavra? E às vezes, a armadilha vem dentro de um contexto que você menos espera. Aqui nesse caso, por exemplo, o Evangelho de Mateus diz que os discípulos foram lá para apanhar Jesus. Às vezes a armadilha vem de familiares, vem de pessoas próximas, vem de pessoas que nós amamos. Mas a gente precisa estar preparado para não cair nessas ciladas. E o que eu vou conversar aqui hoje é exatamente sobre isso, sobre como se preparar e como ser fiel a Deus nesses momentos de armadilhas que são preparadas para nos apanhar. Amém? Amém? Então vamos lá. Eu tenho dito, e eu não quero ser redundante, repetitivo, sobre o fato de que a igreja nos preparou para o sim, mas não nos preparou para o não de Deus. Então, eu disse isso lá na Batista, eu disse isso aqui no último culto, então eu não quero ser redundante. Eu acredito que vocês já entenderam. A igreja, a cultura religiosa que nós fomos inseridos e que nós vivemos, nos preparou para o sim e não para o não. Como assim nos preparou para o sim? Nos preparou para as bênçãos, para os milagres, para as curas, e eles projetaram isso em nós, e vamos viver algo extraordinário, e vamos atrás disso, desse sobrenatural, mas só que não nos prepararam para a ausência disso. O que é a ausência disso? É quando não há cura, é quando não há milagre, é quando não há libertação, é quando não há o sobrenatural. Amém? Então eu tenho falado sobre isso aqui na igreja. E a gente precisa entender que, embora a igreja, a cultura religiosa, a tradição, não tenha nos preparado para isso, para o não de Deus, a Bíblia tem. E eu disse aqui no último culto, se eu não estiver enganado, que nem sempre o não de Deus significa um não. Às vezes o não de Deus significa um sim. Mas nós precisamos entender isso porque nós fomos levados a viver uma vida
a nossa espiritualidade tendendo apenas para um lado e ignorando o outro. E já eu explico o que eu quero dizer. É por isso que o tema é o outro lado da moeda. Porque, afinal de contas, o que significa dai a César o que é de César? O que isso significa? Nós lemos a história, e a história fala que os discípulos, os fariseus, os herodianos foram tentar apanhar Jesus em uma armadilha, e nesse objetivo de apanhar Jesus em uma armadilha, eles perguntaram a Jesus se eles deveriam pagar o imposto. Sim ou não? Olha só o versículo 14 de Marcos 12. Estes, se aproximando dele, disseram: Mestre, sabemos que és íntegro e que não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Olha a pergunta: é certo? É certo? É correto? Temos que fazer isso? É legal que se faça isso? Olha a pergunta: é certo pagar imposto a César ou não? Então, dai a César o que é de César. O que significa isso? Essa foi a resposta de Jesus. Versículo 17, Jesus lhe disse: deem a César o que é de César. Mas Jesus não disse apenas deem a César o que é de César. Jesus disse também: deem a Deus o que é de... Jesus está falando assim que duas expressões, elas não são excludentes, mas que precisam caminhar juntas. Não apenas dar a Deus o que é de Deus, mas também dar a César o que é de César. Não apenas dar a César o que é de César, mas também dar a Deus o que é de Deus. A crise que nós vivemos como cristão é porque nós ainda não entendemos o que isso significa. Porque a gente dá a Deus o que é de Deus, mas não dá a César o que é de César. E achamos que estamos abafando e que está tudo bem. Porque a gente dá a César o que é de César, mas não dá a Deus o que é de Deus. E achamos que estamos abafando e está tudo bem. E não está tudo bem, porque Jesus não disse para dar a um e negligenciar o outro. Jesus disse: dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Então o que isso significa? Significa que devemos dançar conforme a dança? Quando estou em um contexto onde César... O que é César? Primeira coisa que precisamos definir: o que é César? César era um imperador da época. A moeda carregava a imagem de César. Mas o que César representava? Representava as regras do mundo. Como o mundo funciona. Faz sentido ou não? Então era isso que César representava. As leis naturais, uma vida natural, uma vida comum, com regras, com normas. Uma ética moral que está além do transcendente religioso, que se espera do ser humano, não do ser extraordinário, sobrenatural, do ser humano. Quem está entendendo? Então César representa isso: leis, regras, normas. Pastor, eu ainda não estou entendendo, mas você vai entender. Dar a César o que é de César. Entendendo isso, significa que nós devemos dançar conforme a dança, ou seja, quando eu estou inserido em um ambiente onde César, a ideologia, a concepção de César prevalece, então eu devo ser como eles são. Não é sobre dançar conforme a dança. Significa que com César devemos ser uma pessoa e com Deus devemos ser outra? Não, é claro que não, não é sobre isso. Significa que devemos ter dois estilos de vida, um que agrada aos padrões de César e outro que agrada aos padrões de Deus. É isso que eles queriam colocar Jesus em xeque.
Não, não significa isso. Só que muitos de nós vivemos dessa forma. Muitos de nós acreditamos que a nossa vida a César não tem nada a ver com a nossa vida a Deus. A nossa vida lá fora não tem nada a ver com a nossa vida aqui dentro. A nossa vida natural não tem nada a ver com a nossa vida espiritual. As regras que cumprimos ou deixamos de cumprir, acreditamos que não vai afetar o mundo sobrenatural, as bênçãos que queremos. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. O voto que nós vendemos na época de política vai ter complicações na nossa vida espiritual e aquilo que nós esperamos de bênçãos em Deus. É isso que Jesus está nos ensinando. Porque os discípulos achavam que se eu vou para a igreja aos domingos, dever cumprido, eu dei a Deus o que é de Deus. O que eu faço com o que é de César é problema meu. Essa era a pegadinha, essa era a armadilha. Quem está entendendo? Eu já cumpri o meu rito. A pastora, ela sempre conta esse testemunho, que ela podia aprontar o que fosse, ela não podia faltar na missa de domingo. Porque era o pagamento pelos pecados cometidos. E muitas vezes nós estamos nos relacionando com Deus dessa forma, achando que vir à igreja é, opa, cumpri o meu dever. Não. Não fez mais do que obrigação, só deu a Deus o que era de Deus. Agora precisa dar a César o que é de César. Amém? Então, o que significa dar a César o que é de César? Dançar conforme a dança? Claro que não. Significa que devemos ser uma pessoa com Deus e uma outra pessoa lá fora, com César? É claro que não. Significa que temos ter dois estilos de vida, um que agrada os padrões do mundo e outro que agrada os padrões de Deus. Então aqui nós fazemos as coisas à luz, mas lá fora nós fazemos as coisas às trevas. Os nossos negócios sempre têm não é claro, porque nós estamos no ambiente de César e não no ambiente de Deus. Existem milindres, existem conversas que não foram bem esclarecidas, existem aquelas linhas pequenas no contrato. Alguém está entendendo essa mensagem? Então, o que significa, pastor, dar a César o que é de César? Dar a César o que é de César significa pagar os nossos impostos. Não foi essa a pergunta dos discípulos? Não, pastor, peraí, o senhor fez toda essa volta para dizer que é algo tão simples assim? Sim. Porque a gente está pecando no simples. Porque a gente está falhando no simples, desde a criação do filho até o parar na faixa do pedestre para o pedestre passar. E isso contabiliza. E isso conta. Então é simplesmente isso. Quando eles vieram para questionar Jesus, eles acharam que Jesus ia dizer: não, se você é um crente, se você me segue, se você está no meu reino, não, essas coisas aí eu não vou levar em consideração. E Jesus está falando assim: eu vou levar em consideração. Dá a César o que é de César. Ou seja, paga o seu imposto. Limpa o seu nome na praça. Dê um bom exemplo. Amém ou não amém? É isso que significa. Significa que devemos pagar os nossos impostos. A palavra não é sobre pagar o imposto, pode ficar tranquilo. Mas é isso que a história está falando, sobre uma vida natural que nós precisamos cumpri-la. Porque acreditamos que para Deus nos abençoar, nós precisamos viver o extraordinário, o sobrenatural, e nós temos pecados na vida natural. Temos pecados no comum, temos pecado no simples. Dar a César o que é de César significa que o natural é tão importante quanto o sobrenatural. É isso que Jesus está falando. Jesus está enaltecendo a importância do que se deve fazer.
está igualando, dai a César. Quando Jesus diz, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus, Jesus está falando assim, uma coisa é tão importante quanto a outra. Uma coisa é tão importante quanto a outra. Dai a César o que é de César e dai a Deus. Eu não gostei dos candidatos políticos que se apresentaram. Vou anular meu voto. Você não está dando a César o que é de César. Pastor, eu não quero falar sobre esse assunto, ideologia de gênero, aborto. Então você está negligenciando a sua cidadania. E Deus cobra isso de nós. Dai a César o que é de César. Faz o que tem que ser feito. O natural, repete comigo, o natural é tão importante quanto o sobrenatural. Eu estou batendo nessa tecla. O natural, repete comigo, o natural é tão importante quanto o sobrenatural. Você acordar cedo para ir trabalhar é tão importante quando você dobrar os seus joelhos para ir orar. Tão importante, tão importante. E a gente acha que não tem importância nenhuma. A gente acha que Deus vai nos abençoar apenas pelos nossos joelhos dobrados. Você que não acorda cedo não e vai atrás do seu pão. Faz sentido ou não? Eu disse no último culto que o sobrenatural trabalha para o natural. Repete comigo, o sobrenatural trabalha para o natural. É a história dos 10 leprosos que está em Lucas, capítulo 17, dos versículos 11 até o 19. Havia 10 leprosos. Eles tiveram um encontro com Jesus. Eles pediram a cura. Jesus disse assim, vá se apresentar aos sacerdotes. E enquanto eles estavam indo se apresentar aos sacerdotes, eles foram curados. E diz a Bíblia que um viu que estava curado e voltou para agradecer. 10 leprosos, algo sobrenatural aconteceu, um milagre extraordinário que eles não esperavam. Um volta para agradecer. Algumas dificuldades que os leprosos enfrentavam. Primeira dificuldade, por ser leproso, eles eram excluídos da sociedade. Por ser leproso, eles eram excluídos da sociedade. Os leprosos eram afastados da comunidade e obrigados a viver isolados, longe do centro, à margem da cidade, na periferia. O leproso não podia caminhar tranquilo no centro. Ele era excluído. Um leproso, quando se via um leproso, ele tinha que dizer que era leproso. As pessoas precisavam saber que ele era leproso para não se aproximar do leproso. O leproso era excluído. Repete comigo, o leproso era excluído. Segundo ponto, o leproso ele não podia nem cultuar a Deus. Presta atenção nisso aqui. O leproso ele não podia nem cultuar a Deus, porque o leproso ele não podia ir para o templo, ele não podia ir para a igreja por causa da sua lepra. Porque a lepra representava pecado. Então o leproso, ele não podia cumprimentar os seus irmãos, ele não podia adorar livremente, ele não podia se expressar, ele não podia cultuar. Ele era impedido religioso. O leproso, ele era miserável, porque ele não conseguia arrumar um emprego, porque ninguém dava emprego para o leproso. O leproso, ele vivia das esmolas. Quem está entendendo isso? O leproso vivia das esmolas. O leproso não podia andar no meio da cidade. O leproso não podia cultuar. Quando Jesus opera um milagre na vida do leproso, qual é o milagre que Jesus está operando? É um retorno à vida de forma natural. O milagre, o sobrenatural, ele trabalha para o natural. Olha, leproso, agora vocês são curados e agora você pode voltar e fazer sua compra. Agora você pode voltar a ir para a igreja. Agora você pode voltar a cultuar a Deus. Agora você pode voltar à normalidade.
Todo milagre, ele trabalha para o natural. Uma pessoa enferma que está atrás de um milagre é porque o natural teve uma anomalia, aconteceu algo de errado, e o sobrenatural ele vem para voltar ao normal. Quem entendeu isso? Agora, uma vez que você entende isso, você não vive atrás de sobrenatural. Você começa a dar valor no natural, porque é isso que Jesus sempre quis na minha e na sua vida. Como assim, pastor? Não nos ensinaram sobre isso? Pode reparar. Há quanto tempo eu estou falando? Umas 2 semanas? Foram nos ensinados que Jesus ressuscita, mas quantos mortos você viu ressuscitar? Sim ou não? Eu nunca vi. Então a gente precisa lidar com o não de Deus e entender que o não é o sim. Então vamos lidar como natural. Pastor, o senhor está falando que Deus não vai nos abençoar, o senhor está falando que não haverá milagres, o senhor está falando que não haverá prodígio. Não, não é nada disso. Estou falando que a nossa fé, o nosso coração não pode estar nisso. Quando a nossa fé, o nosso coração está pautado nisso, nós não somos cristãos, nós somos crianças espirituais. Que só segue a Deus enquanto Deus nos abençoar, enquanto Ele nos servir. Nós não somos servos, nós somos senhores de Deus, porque estamos atrás daquilo que Ele pode e do que Ele tem para nos servir. E Ele não nos chamou para sermos senhores dele, mas sim servos, discípulos. Amém ou não amém? O milagre sobrenatural de Jesus na vida dos leprosos foi trazer eles de volta para uma vida natural. E tem crente que só precisa voltar para a vida natural. Tem crente que é tão fascinado por monte, por coisas e tal, que esqueceu que o natural também conta. Vamos orar, vamos fazer, pastor tem que fazer uma campanha porque o negócio é difícil, tem que se posicionar, tem que ser um bom pai, uma boa mãe, um bom marido, uma boa esposa, um bom cidadão, tem que dar exemplo, tem que ler a Bíblia, tem que fazer o natural, honrar suas contas, seus compromissos, porque não adianta, amado, não adianta. Amém ou não amém? Eu posso vir à igreja e vocês me verem orando e clamando e cantando. A gente se arruma aos domingos, às quartas, para vir, e o Tiaguinho está vendo esse movimento, tudo que está acontecendo dentro de casa. Ele sabe que nós somos pastores, ele sabe do nosso compromisso, mas se eu não parar um momento para ter uma conversa com ele, para brincar com ele, não conta. Eu posso ser muito usado por Deus por vocês e pouco usado por Deus por meu filho, porque eu negligenciei o natural. Amém ou não amém? Amados, entendam algo. O Deus extraordinário, o Deus sobrenatural, ele criou um mundo natural. Gênesis capítulo 1, versículo 31, diz assim: Deus viu tudo o que havia feito e percebeu que tudo havia ficado muito bom. Do que esse texto está falando? Está falando do mundo natural. Daquilo que nós não valorizamos porque somos crentes demais para olhar. Diz a Bíblia que Deus parou e viu, nossa, tudo ficou muito bom. O que ficou muito bom? A criação, a família, a natureza, tudo ficou muito bom. E a gente não para um momento das nossas vidas para olhar e contemplar o sol, a lua, para dar valor na nossa casa, na nossa família, porque somos crentes demais. O Deus sobrenatural criou um mundo natural para que nós pudéssemos viver. O problema é que não sabemos viver o natural. Não sabemos viver o simples, o óbvio, aquilo que se espera de um cristão. Mas o que se espera de um cristão? Se tirar os milagres e todo o fator sobrenatural, existe alguma maneira de ser cristão aqui na Terra? É claro que sim. E isso não vai diminuir a nossa fé. É possível sim ter fé, mesmo sem ver
o milagre. Repete comigo, é possível, sim, ter fé, mesmo sem ver o milagre. É por isso que Jesus disse, bem-aventurados os que não viram e acreditaram. Felizes são os que não viram e mesmo assim acreditou. É um outro nível de amadurecimento e crescimento. Eu não preciso ver para crer. Isso aí é Tomé. Eu acredito. E eu permaneço fiel. E se Deus fizer, tudo bem. Se Ele não fizer, está tudo bem também. Se Deus quiser me abençoar, está tudo bem. Se Ele não quiser, está tudo bem também. Se Deus quiser trazer o milagre, materializar o milagre, está tudo bem. Se Ele não quiser, está tudo bem também. Se Deus quiser salvar meu filho, tudo bem. Se não quiser, está tudo bem. Se Deus quiser salvar minha casa, tudo bem. Se não quiser, está tudo bem. Porque Ele sabe o que é melhor para mim. Porque Ele sabe o que é melhor para mim. Amém ou não amém? Portanto, o outro lado da moeda está intimamente ligado com a nossa espiritualidade. Existem dois tipos de pessoas. Aqueles que estão atrás de Deus por causa do milagre e aqueles que estão atrás de Deus por causa de Deus. Quem você é? Você consegue viver uma vida cristã fiel a Deus sem experimentar da parte de Deus nenhum milagre na sua vida? Volto a dizer, não é que não terá milagres. É impossível não ter milagres. Vai ter milagres. Mas a questão é onde está a motivação do nosso coração. Ou o termômetro da sua fidelidade é Deus. O termômetro da sua fidelidade a Deus é medido pelos milagres que Ele te dá. Então, se tem milagre, eu continuo fiel. Se não tem, não sei se vou permanecer fiel. Precisamos voltar os nossos olhos para o outro lado da moeda. Qual é esse outro lado da moeda? É a vida simples e a vida natural. Sabe, aquela gula que você tem na hora da refeição, isso conta. Ah, vou comer, sem se importar com o próximo. Isso conta. Sabe as mentiras que nós contamos? Isso também conta. As causas que brigamos, tem gente que briga pelo time, mas não briga pelo evangelho. Pois é, isso conta também, isso vai ser contabilizado. As roupas que vestimos. Na igreja nos vestimos muito bem, mas fora da igreja? As roupas são insinuosas, são sedutoras. Na academia dançamos zumba, na praia ficamos de biquíni e acha que a vida natural não influencia na sobrenatural? Não, amados. As ideologias que defendemos, tem gente que defende o cachorro, mas não defende o ser humano. Tem gente muito engajada na causa animal. Ah, atropelou o animal e vamos para cima e tudo mais. Mas quando é a causa de aborto, eu não quero me envolver, não quero falar sobre aborto, não é a minha causa. Isso conta. Os votos que vendemos, as taras que temos, porque não pode tudo entre quatro paredes. Os testemunhos que damos, o serviço que prestamos, ninguém está vendo, vou fazer desse jeitinho. Os impostos que pagamos ou não pagamos, isso conta. Amém? Eu separei aqui algumas coisas que nós não achamos tão importante, mas que é importante. Mas você é inteligente, você já entendeu o teor da mensagem, o que Deus está te pedindo. A Bíblia diz assim que não entrará no céu. Quem não entrará no céu? O imoral, o adúltero, aquele que rouba. E ali o texto começa a descrever várias características daquele que não vai herdar a eternidade.
E muitas dessas coisas têm implicações na nossa vida natural. A gente acha que porque não roubamos um banco, o sinal de TV que nós roubamos não conta. Conta. Desde a lapiseira que a gente pegou na escola sem pedir, é contabilizado. Então, amados, o meu apelo para vocês nessa noite, e a mensagem que Deus tem me dado, é: vamos tomar cuidado com a nossa vida natural. Vamos tomar cuidado com aquilo que nós estamos dando ou deixando de dar a César, porque isso também conta. É desde uma conta na farmácia, porque não é o teu nome que está em jogo, é o nome de Cristo, é aquele que te salvou, é o teu testemunho. A todo momento, as pessoas estão olhando para mim e para a sua vida, tentando nos apanhar. É uma prova a todo momento. É o que você fala, é como você aconselha, é o que você assiste, é o que você vê. Sabe aquele momento que você viu aquela pessoa que te causou um desconforto e você fingiu que não viu? Então, isso conta também. É o natural. Isso conta. É aquele troco que você deixou passar errado, isso conta. Isso conta. Porque não adianta a gente vir aqui e dar a Deus o que é de Deus e não honrar com os nossos compromissos com César. Dá a César o que é de César. É aquela situação no qual você tirou proveito. Não, a gente não foi chamado para tirar proveito. Amém? Se coloque de pé, eu quero orar pela sua vida. Feche seus olhos. Tem muita gente perdendo o extraordinário de Deus, porque no ordinário está pecando. A gente perde as coisas porque não valorizamos os pequenos começos. A Bíblia diz: aquele que é fiel no pouco. A gente não está sendo fiel no pouco. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, que nós possamos voltar os nossos olhos para uma vida na qual nós negligenciamos. Uma vida na qual nós achamos que não era tão importante, porque foram nos ensinados a corrermos atrás do transcendente, do sobrenatural e do milagre. Mas hoje nós aprendemos que tudo conta, que tudo contabiliza. E que às vezes o não do Senhor é um sim do Senhor. É um sim para vivermos uma vida natural, é um sim para exercitarmos o nosso domínio próprio. Então não recebemos a libertação do vício, mas temos dentro de nós um Espírito que nos ajuda a termos domínio próprio, e através do domínio próprio nós vamos lutar e vamos guerrear contra a vontade da carne. Porque tudo conta, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a darmos testemunhos não apenas na igreja, mas aonde quer que a gente vá. As nossas postagens, o Senhor não nos criou para sermos crianças espirituais que ficam postando nas redes sociais o seu estado de temperamento, se as suas emoções estão boas ou não, tem raiva de alguém ou não, se deve perdoar ou se deve dar indireto ou não. A gente não é criança, Deus. Perdoa-nos porque estamos vivendo achando que o Senhor não está vendo as criancices que estamos fazendo. Nos ajuda, Pai, a crescermos, a evoluirmos como ministros do Senhor, como homens e mulheres de Deus, como pais e mães, como amigos, como irmãos, como filhos. Porque esse é o outro lado da moeda. E nessa noite nós aprendemos que que tão importante quanto dar a Deus o que é de Deus é também dar a César o que é de César. E nós te adoramos.